Como fazer um roteiro de documentário? Como que eu vou roteirizar uma história que eu não faço ideia dos depoimentos que eu vou coletar, das informações que eu vou ter, das imagens que vão surgir na frente da minha câmera? Porque, de certa forma, eu não estou controlando isso. Eu tenho uma ideia. Então, o documentário, o roteiro dele é sugestivo, mas ele tem que ter um começo, meio e fim. Primeira coisa, defina seu tema. Você tem que definir o tema com o qual você vai trabalhar. E cuidado, gente, não queira abraçar um mundo. Por isso que a gente afunila o tema. A gente vai afunilando a ideia até ela chegar no menor que a gente puder. Aonde a gente consegue apalpar ela de uma forma que, ok, aqui eu consigo trabalhar. Eu vou dar um exemplo bem prático. Vamos pegar assim. Eu falei na aula passada, por exemplo, de uns times de futebol. Vamos supor que eu vou fazer um documentário sobre um time de futebol. É muito grande, os times são enormes, ele tem muitos anos. Do que eu quero falar desse time? Muita gente entrou e saiu, muito técnico mudou, as leis do jogo mudaram. Como é que eu vou fazer um documentário sobre esse time sendo que tem muita coisa para contar? E outra, fazer um documentário sobre o time talvez ainda não seja o ideal para o seu documentário. A gente tem que pegar alguma coisa interessante que aconteceu, alguma história. Vamos lá. Vamos pegar um time em qual. Vamos pegar numa época. Vamos pegar ele, sei lá, em 96. Foi um jogo muito louco no campeonato e deu uma reviravolta. Então, beleza. Então, eu vou pegar a história desse time em 96. Beleza. Mas, ok, ainda assim é longo, porque ele teve vários jogos e eu teria que ter acompanhado todos esses jogos ou ter imagens de todos esses jogos. O que eu posso fazer com o meu tema? Agora eu posso fazer o seguinte, então tá, qual que foi o jogo principal? O jogo que mudou deu uma reviravolta. Ah, esse. Então beleza, agora nós temos um determinado momento da história desse time, desse nosso tema e tal, que é muito legal a gente começar a pesquisar em cima. E nessa pesquisa a gente vai começar a definir o fio condutor, os personagens que nós vamos ter. A gente sempre tenta ir, quanto mais afunilar, melhor. Por exemplo, vamos definir fio condutor. Um documentário tem um começo, meio e fim, mas ele tem alguém que nos leva àquilo, alguém ou alguma coisa que nos leva do começo ao fim. Vamos entender por um exemplo. No documentário Nanook, se vocês foram atrás e assistiram o filme completo, vocês vão ver que o documentário gira em torno de quem? Do Nanook. É muito óbvio. Mas a história do Nanook, ele é o fio condutor. Então, por mais que tenha outros personagens, todos esses personagens eles se conectam com o meu fio condutor. Eu não coloco um personagem totalmente alheio ou separado daquilo. Vamos voltar, por exemplo, na ideia do time de futebol. Eu estou contando a história de um determinado time de futebol. Agora vamos dizer que eu vou deslocar minha história e contar um pouco de como que foi a construção do estádio. Eu acho que já mudou. Já é um outro documentário. É um outro tema. Porque daí você vai falar da construção do estádio. E por que você colocaria isso dentro do seu documentário do time? Qual o sentido disso para a história? É necessário isso? Ah, não, mas é uma informação que a gente coletou sim, mas ela é necessária? Vai fazer sentido? Sei lá, tipo, o fato de você ter mostrado a construção do negócio vai mostrar que pelo fato da grama ter sido nova, eles reformaram e tal, foi por causa disso que eles ganharam o jogo? Não. Então não faz sentido para a história você ter a construção. Não é só porque aconteceu e que faz parte da conexão ali. Ah, tipo, de certa forma é o mesmo estádio que a galera jogou. Não precisa mostrar isso no documentário. A tua história tem uma linha narrativa muito clara. E você tem que definir o que precisa e o que não precisa, porque senão você vai colocar tudo lá. E o fio condutor ele te ajuda a levar. Por exemplo, no filme do Nanook, o fio condutor apresenta outros personagens. O fato dele ir num mercador. Ok, eu conheci o mercador. Mas eu só conheci o mercador porque o meu fio condutor me levou até lá. Eu não iria falar do mercador se o Nanook não tivesse ido visitá-lo. Eu não falaria da caça da morsa se o Nanook não tivesse ido caçá-la. O meu fio condutor ele ajuda a guiar a história, a guiar os meus momentos. A partir disso você consegue projetar o teu roteiro. Aí você sabe que o teu fio condutor vai te levar até um ponto B. A história tem que sair do ponto A e ir para o ponto B. É isso. Esse é o documentário.
No meio da sua linha do tempo, você vai decidir, ok, aqui nesse ponto eu quero falar sobre isso. Aqui nesse outro ponto eu quero fazer um ponto de virada aqui, que eu vou falar sobre outro assunto. Mas ainda conectado com o meu fio condutor. Não esqueça, não pode fugir do fio condutor. O teu fio condutor pode ser uma pessoa, um lugar, pode ser um ponto de visão. Por um exemplo, eu posso contar a história do cinema a partir do olhar de uma lente de uma câmera. O fio condutor é a lente da câmera. Então as lentes foram mudando e eu fui construindo um documentário em cima disso. Eu tenho que decidir o meu ponto de vista também. Para que lado que eu vou pender? Para que lado que eu vou defender? Geralmente os temas do documentário que nós decidimos fazer já são de assuntos que nós gostamos, ou de assuntos que nós temos uma certa conexão. Vou ser bem crítico agora, vocês podem concordar ou não comigo, uma visão minha. Mas, por exemplo, você vai fazer um documentário sobre a religião islâmica. Você é envolvido com a religião islâmica? Você tem uma conexão forte com eles? Você já esteve envolvido no mundo deles? Se você respondeu não para alguma dessas perguntas, então você não deve fazer um documentário sobre a religião islâmica. Não ainda. Você tem que se envolver com o seu tema. Isso é muito importante. Ah, mas é um tema em voga. Sim, o jornalismo também funciona desse jeito. Ah, é o tema em voga. Pode ir lá fazer um documentário? Pode. Então, se junte com alguém que saiba sobre o tema. Não queira você fazer sozinho. Porque se você for lá e falar alguma coisa que não faz sentido, você vai receber críticas negativas bem pesadas. Você tem que saber exatamente o tema com o qual você está lidando. O teu roteiro é uma construção. Você vai buscar lá as informações que você precisa. A gente geralmente coloca isso, por exemplo, a gente vai numa parede e faz uma linha narrativa com um post-it. A gente fica, entrevista 1 do entrevistado tal, vou colocar aqui. Eu quero um depoimento sobre alguém falando isso. Eu quero um depoimento sobre alguém falando aquilo. Eu vou buscar esses depoimentos. Eu vou selecionar os meus personagens. O Coutinho, ele gostava muito de selecionar personagens. O Eduardo Coutinho é um documentarista brasileiro, muito reconhecido. Ele teve documentários, lições de documentário pra gente entender, principalmente de escolha de personagem. Você tem que conversar com os personagens antes de entrevistá-los. Não é só porque ele é um especialista que ele pode dar uma boa entrevista. Nem sempre o cara vai se dar bem na frente da câmera. Você está lidando com não atores, as pessoas não são acostumadas a sentar na frente da câmera e dar um depoimento. Então, você tem que selecionar muito bem seus personagens e saber o que cada um, o que você quer de cada um. Porque senão você vai chegar lá com um amontoado de perguntas, e isso a gente vai ver na aula de entrevistas, mas você vai chegar com um amontoado de perguntas e você vai ter um amontoado de respostas que você talvez não precise. Vá direto nas perguntas que você precisa, vá direto naquilo que você quer dele. Mas existem processos, a gente vai ver isso na aula de entrevistas. O importante é que você coloque lá nos post-its, por exemplo, você rabisca lá no post-it o depoimento que você quer, como que você vai fazer essa linha narrativa, o vai e volta. Uma das dicas que eu até dou para vocês, isso ajuda vocês depois na edição. Os post-its coloridos, um software de edição, você pode lá mudar a cor do label, a cor do vídeo, você pode mudar quando ele vai para a timeline. Então você pode deixar nas cores do post-it, por exemplo. Tipo, você colocou o depoimento 1 num post-it rosa. Você vai lá e muda a cor lá dele dentro do software e muda para rosa. Aí você consegue desenhar isso na tua timeline depois. Facilita a tua edição. Facilita quando você desenha o teu roteiro já. E outra, o roteiro tá lá desenhado, mas depois ele pode mudar dependendo do que você vai descobrindo com a história. Então o teu depoimento pode ir e vir. Ele vai se modificando. Mas existe um roteiro inicial. Teve um roteiro inicial muito importante. Que pelo menos você quer contar a história do ponto A ao ponto B. Pode ser que no meio das suas entrevistas você descubra uma história ainda melhor e você mude completamente. Mas daí, de novo, roteiriza de novo. Porque agora você pode mudar totalmente a história e mudar a linha dos seus depoimentos. Então, o roteiro, também existem 2 modelos para eles. O modelo de jornalismo, que ele é separado em 2 colunas, e tem uma coluna áudio e vídeo.
Áudio é aquilo que eu quero como locução, aquilo que vai ter como depoimento. Eu coloco tipo, o que talvez a pessoa possa falar. Sim, gente, é um talvez, não é uma certeza. Mas talvez o que ela possa falar. E no vídeo, o que talvez eu possa cobrir com imagens. Esse roteiro, ele tem que ser de um formato editável depois. Você não pode simplesmente perder esse arquivo. Você tem que ter esse arquivo depois para você editar ele com as informações que você coletou. Você pode fazer isso no modelo convencional do roteiro no roteiro de ficção também. Colocando as falas, as cenas que você vai colocar, as imagens que vão aparecer, a fala que vai estar por detrás daquilo. Mas você tem que desenhar um talvez. Talvez seja isso. Talvez seja aquilo. E daí as suas entrevistas vão concluir isso. Vão concluir se é desse jeito, vão concluir se não é. Então, o roteiro pode mudar. Você tem que desapegar um pouco da ideia de que seu roteiro vai ficar o mesmo do começo ao fim. Ele pode mudar. Aprenda bastante isso. De novo, só reforçando para vocês. Vai afunilando a sua ideia. Sempre tenta encontrar na sua linha de pesquisa algum ponto-chave muito importante, que é dali que você vai partir do seu tema. Você vai começar a ir para outros temas. Você vai começar a ir para outros lugares. E você pode falar de um tema grande através de um pedaço pequeno da história. Vou dar um exemplo aqui do Triunfo da Vontade. O Triunfo da Vontade é um documentário que conta a história do renascimento alemão, dos alemães. Como que eles renasceram, como que a Alemanha renasceu depois da Primeira Guerra Mundial. Mas ele só utiliza um momento desse novo conhecimento, desse novo renascimento, que foi a passeata do Hitler em Nuremberg. Ele só utilizou esse momento, quando ele foi numa exposição militar. E utilizou esse momento para contar toda uma história da Alemanha, do que estava acontecendo lá. Isso acontece com vários documentários, pessoal. Eles partem de um ponto muito, muito chave, é um ponto chave da história, e que você vai elencando para um tema maior. Só que você vai explicando isso através da linha narrativa, da sua pesquisa e do fio condutor que você escolheu. Defina bem o seu fio condutor, defina bem ele. Ele tem que ser bom, ele tem que linkar tudo. Tudo tem que estar conectado a ele, tudo tem que voltar para ele. Vamos, por exemplo, se eu for falar de uma pessoa que ela tem problemas, ela foi ficando cega. E ela, tipo, a história dela é que ela se preparou para ficar cega, porque ela sabia que ela ia ficar cega. Então, como que eu faço uma história legal? Como que eu poderia, por exemplo, linkar outros personagens? Eu poderia chamar especialistas ou outras pessoas para darem depoimentos em momentos específicos da fala dele, para se encaixarem com o depoimento dele. Então, cuidado muito com esse tema, sabe? Com o tema que você tem. Não tenta abraçar o mundo. Você não vai conseguir pegar um tema muito grande, porque você não consegue trabalhar todos os pontos, todas as nuances. Pega uma das nuances que ele tem, pega uma das histórias interessantes e trabalha em cima dela. E com ela você vai contando a história maior. Mas a partir sempre para ela, sempre volta para aquela história. Utiliza ela como imã. Não deixa fugir muito. Vai um pouco, mas não foge a ponto de distorcer totalmente a linha narrativa. E outra, é um processo de desapego. Tem coisas muito legais na história? Tem. Mas não precisa colocar tudo. Você vai colocar aquilo que é necessário para o tema funcionar. Você vai colocar aquilo que é necessário para a tua história fluir e fazer sentido no final. Tá ok? Esse é o processo de roteiro. E quando você gravar, você vai ver que você vai precisar fazer esse roteiro de novo, e vai fazer um novo tratamento para ele ficar redondo. Para daí ele ir para a edição, que daí é onde você vai montar o filme do jeito que você já fez sobre a sua pesquisa. Eu sou o Gabriel Marques, sou filmmaker, e nesse curso de documentário nós vamos aprender as diferenças entre documentário e ficção, como roteirizar um documentário, como se planejar para ele, como se preparar para um documentário musical, por exemplo. Entender a ética no documentário, como que eu vou fazer uma boa entrevista, o som no documentário e como ele é crucial para a nossa história. E também aprender como que nós distribuímos o documentário. Então vamos falar para um History Channel, para um Discovery, para um Netflix. Tudo isso a gente vai ver nesse curso de documentário.